Vamos continuar bugado? Vamos continuar bugado porque se não for pra bugar, a gente nem desce pro play, mano. Na boa. Presta atenção. Abre aspas pra Hermance Dufour. A convivência humana na Terra é caracterizada por processos emocionais e psicológicos que, frequentemente, nos afastam da lei de liberdade. Raríssimas criaturas escapam da submissão e da dependência em matéria de relacionamentos. Sentimentos estruturados no processo evolutivo do egoísmo ainda nos atam aos enfermiços contágios da ilusão de galgar o progresso através do outro, delegando o direito natural de pertencer a si mesmo. Com essa atitude, atolamos nosso apego a pessoas e bens passageiros como únicas referências de bem-estar e equilíbrio, navegando no mar da existência como descuidados viajantes ao sabor dos fatos externos, sem posse do timão dos fenômenos internos da alma. Fomos treinados, vou repetir, fomos treinados para ter medo de pensar bem sobre nós ou sobre a capacidade de gerenciar nossos caminhos evolutivos. Fomos treinados para atender a expectativas. Até mesmo em nossos grupos de amor cristão, com assídua frequência, é enaltecida a dependência e algumas vezes até a submissão. A pior consequência da falta de autonomia é medir o valor pessoal pela avaliação que as pessoas fazem de nós. Por medo de rejeição, em muitas situações, agimos contra os sentimentos apenas para agradar e sentir-se incluído, aceito. Quem se define pelo outro necessariamente tombará em conflitos e decepções, mágoas e agastamentos. A autonomia é a maior defesa da alma, porque estabelece limites, produz a serenidade, dilata a autoconfiança e coloca-nos em contato com nossas aspirações superiores. Em algumas ocasiões, a conquista da autogerência requer solidão e recomeço. Às vezes, precisamos de muita coragem para abandonar estruturas que construímos durante a vida e seguir os sinais que nos indicam novos caminhos. Nessa fase, seremos convocados a responder algumas indagações originadas do medo. Conseguirei responder pelo meu futuro? Estarei dando passos seguros para o meu melhoramento? Estarei fazendo escolhas por necessidade ou teimosia? Estarei fugindo do meu projeto reencarnatório? Esse medo surge porque gostaríamos de contar apenas com o êxito em nossas escolhas. Adoramos respostas e soluções imediatas, prontas para usarmos. Uma leitura, uma opinião, uma mensagem mediúnica, não ter riscos, não ter que ser criticado pelos caminhos que optamos. Esse medo ainda reflete a dependência. Nessa hora, teremos que escutar nossos sentimentos e seguir. Ouvi-los não quer dizer escolher o certo, mas optar pelo caminho particular em busca da experiência sentida e conquistada dentro da sua realidade. Esse é o preço que pagamos para descobrirmos quem somos verdadeiramente. Libertar-se do ego é um parto psicológico. A sensação de insegurança é eminente. Todavia, quando a alma é chamada a semelhante experiência no relógio da evolução,
A vida mental compensa essa sensação com emoções enobrecedoras que descortinam percepções ampliadas acerca das intenções mais subjetivas do ser. É com base na intenção que o espírito assegura seu equilíbrio e suas escolhas no vasto aprendizado da eternidade. Fecho aspas. Gente do céu, esta mulher, esta irmã se dufou, é só porrada, tiro e bomba, o que essa mulher escreveu nesse livro. E tem outros dela, viu? Tem outros dela que alguns eu até li, não li todos dela, mas tem alguns outros. Tem um Reforma Íntima Sem Martírio, um outro livro que, cacete, esse também é... Mas ok, vamos por partes, como um bom esquartejador. Olha só. Aqui nesse trecho que eu li, ela vai dizendo que a convivência humana, ela é caracterizada pelos processos emocionais e que, frequentemente, esses processos emocionais e psicológicos, eles nos afastam da lei de liberdade. Vejam, lei de liberdade. Veja lei de liberdade. E aí ela fala que raríssimas criaturas escapam dessa submissão e dessa dependência no que se refere aos sentimentos, aos relacionamentos. Desculpa. E isto faz com que a gente delegue o direito natural de pertencer a si mesmo. Lei de liberdade, direito natural de pertencer a si mesmo. E aí, com esta atitude, este autoabandono, a gente se apega a pessoas e bens passageiros como se isso fosse única referência de bem-estar para a nossa vida. E aí ela chuta o saco do sujeito quando ela diz que nós fomos treinados, percebe? Treinados para ter medo de pensar bem sobre nós ou sobre a capacidade que temos para gerenciar nossos caminhos evolutivos. Nós fomos treinados para ter medo de pensar. Treinados para ter medo de pensar. Você consegue, assim como eu, aqui de cara comigo, pensando nesse termo, treinados para ter medo de pensar. Você consegue fazer alguma relação desse termo com a tua vida? Desde criança, adolescente, jovem, adulto, a fase que você está agora. Você consegue? Porque se você tem medo de pensar sobre aquilo que você pode fazer para gerenciar o seu próprio caminho, se a gente é treinado para atender as expectativas dos outros, e isso acontece até mesmo nos lugares onde era para a gente ser estimulado a amar a si mesmo e aos outros, que é dentro dos templos. Esta dependência e por muitas vezes até submissão, ela é enaltecida e imposta pra gente o tempo inteiro. Tudo por conta desta porra, treinados para ter medo de pensar. Fomos treinados para ter medo de pensar. Pensar bem sobre nós, ou sobre a nossa capacidade de gerenciar os nossos caminhos evolutivos, treinados para ter medo de pensar bem sobre nós, treinada para ter medo de pensar sobre mim e sobre a minha capacidade de gerenciar o meu caminho evolutivo. Vamos pôr na primeira pessoa, que é para ficar mais fácil. Vou até arrumar o cabelo. Eu fui treinada
para ter medo de pensar bem sobre mim e sobre a minha capacidade de gerenciar o meu caminho evolutivo. Meu Deus! Eu fui treinada para atender expectativas. E isso tudo faz com que eu fique cada vez mais dependente emocionalmente de pessoas, situações, lugares, instituições, filosofias, aquele trelê todo, e por muitas vezes até submissa a isso. Que merda isso! Aí não tem como você não ser divergente. Ah, não consigo, porque tem vezes que os outros falam pra mim assim, qual é a sua principal característica? Hoje, 20 e tantos anos depois, que eu descobri que eu tava na merda, eu digo pra você que uma das minhas características é ser divergente. Do que eu sou divergente? Contra o que ou sobre o que eu sou divergente? Sobre isso a merda que eu tô lendo pra você aqui. Esta bosta que a gente é treinado a ter medo de cuidar da própria vida. Porque você ouve desde criancinha que você não sabe cuidar de você, você não sabe lidar com dinheiro, você só faz besteira, você não sabe nem limpar sua bunda, você não sabe nem limpar a bunda e já quer namorar, porque você... Sabe, o tempo inteiro você não pode, você não sabe, você não tem, você não. E aí você vai sendo treinado a ter medo de olhar para sua vida e fazer escolhas, porque você não sabe fazer escolhas. Estão dizendo para você que você é incompetente, que você não sabe. Desde criancinha, estão enfiando esta merda na minha cabeça e na sua cabeça e na cabeça de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas pelo mundo afora. E aí quando você olha para você e diz, caralho, chega disso. Chega, eu não quero mais isso. Eu não quero mais medir o meu valor pessoal pela avaliação dos outros. Tudo por conta do meu medo de rejeição, por conta do meu desejo de agradar e de me sentir incluída, de me sentir aceita. Ah, gente, pra casa do chapéu com essa merda. Até quando a gente vai viver nessa bosta de vida? Não dá pra viver assim. Porque olha para as pessoas ao seu redor, tá todo mundo bagunçado. Igual eu, igual você. Só que tem pessoas que estão numa bagunça que puta que pariu. Meu Deus. E tem pessoas que estão um pouquinho bagunçadas e tem gente que tá com o olho no pé, o pé na boca e sei lá onde. De tão bagunçado que tá. Não tem, como é que eu vou deixar a minha vida, as minhas escolhas, a minha felicidade na mão de gente que tá mais fodida do que eu? Não tem como. Ó, eu surtei. Surtei. Aí eu vou pra parte mais bonitinha. Vou repetir. Abre aspas pra irmã se tu for. Autonomia é a maior defesa da alma, porque estabelece limites, produz a serenidade, dilata a autoconfiança e coloca-nos em contato com nossas aspirações superiores. E para fazer isso, fecha aspas, e para fazer isso você precisa de muita coragem. Coragem para entender o teu funcionamento e o funcionamento do outro, para abandonar esta estrutura que foi construída para você ter medo de pensar sobre você e sobre a sua capacidade. Abandonar esta merda e ir para frente. Abandonar esse medo. A gente tem medo do quê? A gente tem medo do próprio êxito das nossas escolhas. De bancar isso. Porque se eu bancar isso, talvez, dependendo das pessoas que eu convivo, talvez elas vão me rejeitar. Elas vão ficar desagradadas. Elas vão me excluir da vida delas. Elas não vão me aceitar. E de verdade,
Se eu tiver que me livrar de pessoas assim para ser feliz, foda-se, eu vou me livrar. Eu não quero gente me puxando para baixo. Eu já faço isso sozinha. Eu não preciso de ajuda. Aliás, eu tô me construindo e me apoiando em gente que tá como referência e repertório para mim neste momento, para eu sair disso aqui. Então, meu bem, esta coragem, porque esta coragem ela é foda. É foda. Por quê? Porque por muitas vezes a gente queria só contar com o êxito, com a felicidade, com o acerto. Porque a gente gosta de coisas prontas, a gente gosta de respostas e soluções prontas, imediatas, só pra gente pegar e usar. A gente não quer construir. Só que, meu bem, não tem outro jeito, porque não tem resposta pronta para a tua vida, porque não tem ninguém igual a você. Se não tem ninguém igual a você, não tem resposta pronta para você. Você pode usar a história dos outros como uma referência, como um repertório para você construir a sua própria resposta, o seu próprio caminho. Não adianta, a gente pode usar pessoas, leituras, opiniões, mensagem mediúnica, todas essas coisas, mas apenas como referência e repertório. A construção da resposta para você é sua, porque não tem outro ser na face dessa terra ou nos multiversos que seja igual a você. Não tem. Não tem. A gente tem que aprender a escutar os nossos sentimentos e seguir, optar pelo nosso caminho particular em busca de uma experiência sentida e conquistada dentro da minha realidade. Esse é o preço que a gente paga por sermos únicos. Por sermos verdadeiramente nós. Por eu ser verdadeiramente eu, o preço é alto e eu quero pagar. E eu já estou pagando. Tá parcelado, mas eu tô pagando esta merda. Vem sensação de insegurança? Vem. Vem, porque a sensação de insegurança me joga de volta para o momento que eu fui treinada para ter medo de pensar sobre mim e sobre a minha capacidade de cuidar da minha própria vida. Por isso que a insegurança vem. Só que aí eu jogo lá, opa, pera lá, eu fui treinada, então eu vou destreinar esta bosta e vou pôr outra coisa no lugar. Porque é só assim que eu vou evoluir. Não tem outro jeito. Pelo menos para mim, não. Se você tiver algum outro jeito aí, compartilha comigo. Que eu tô curiosa para saber. E é isso.